Bom dia, rapaz, tudo bem? Hoje, nossa reflexão matinal, nós vamos abordar talvez um assunto um pouco mais longo e mais de extrema importância para a vida do cristão, que é a questão do caráter. É triste saber que nos dias atuais uma pessoa que se identifica como cristã seja rotulada como uma pessoa mau caráter, um trambiqueiro, uma pessoa mentirosa ou sem escrúpulos. Mas a que devemos isso? Porque nas gerações dos nossos pais ou até dos nossos avós e bisavós, o cristão ele tinha uma reputação tão idônea que ao pedir, por exemplo, um empréstimo no banco, ele só dava a palavra dele: olha, eu sou um cristão, eu sou um pastor. Isso bastava. Hoje, quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa fala eu sou cristão, o primeiro passo ou o primeiro ato da pessoa que está ouvindo isso é manter um pé atrás, uma desconfiança. E a minha mensagem hoje vai não para aqueles que não são cristãos, mas para os que são. A minha preocupação hoje é porque não se fala mais sobre o caráter dentro das igrejas, não se expõe mais as dificuldades e as falhas do ser humano dentro dos púlpitos, em cima dos púlpitos e dentro das igrejas. Isso faz com que nós sejamos rotulados por uma maioria, que hoje posso dizer maioria esmagadora, de pessoas sem caráter. Apesar de existirem ainda o remanescente fiel, o remanescente que mantém o caráter de Cristo, que se esforça para mudar, que se esforça para fazer diferente, nós não podemos negar que hoje nós somos rotulados por baixo por conta de muitas pessoas que deram mau testemunho. Então vamos lá. Vamos começar por Efésios 4, versículo 20. Diz assim, mas vós não aprendestes assim com a Cristo, se é que tendes ouvido e que neles foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao tratado do passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, se você conhece a Cristo, você tem que se livrar das práticas passadas. E agora nos versículos seguintes ele passa a explicar o que seria isso. Se despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano e da carne, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Você só pode se revestir do novo homem conhecendo a palavra, sabendo o que é esse novo homem, como que Jesus criou esse novo homem e como que ele opera em nós a transformação. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda forma de malícia seja tirada de entre vós. Antes sejam para com uns e com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muitas vezes as pessoas elas chegam na igreja e elas alegam que precisam continuar mentindo porque os seus empregos, os seus serviços necessitam de mentira, mas por mais que você tenha desculpas de que você precisa mentir, que você precisa roubar, que você precisa sonegar, que você precisa dar o golpe, até por mais que seja plausível ao pensamento humano que é corrompido e pecaminoso, diante de Deus isso não é permitido, isso é mal. Você está pecando e você está envergonhando o nome do Senhor. Tem uma palavra aqui em Romanos que Paulo diz para os fariseus, mas ela se cabe e ela se encaixa perfeitamente do que nós somos hoje, como corpo, Eu vou ler para vocês. Está em Romanos 2, do 17 ao 29. Aqui, no título da minha Bíblia está: os judeus são indesculpáveis, a verdadeira circuncisão.
Eu vou trocar os judeus pelos cristãos, para você ver como cair perfeitamente naquilo que nós estamos falando. Eis você, que tem por sobrenome cristão. Então, lembrando que eu troquei a palavra judeu por cristão. E repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes que é a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E confias que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre das crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, por causa de vós. Porque a circuncisão, na verdade, é proveitosa se guardares a lei, ou seja, a aliança com Deus só é proveitosa se você guardar os mandamentos. E ele começa a falar um pouco aqui nos versículos 25 ao 29, ele fala sobre circuncisão, que para nós não cabe, que seria aliança. Agora eu te pergunto, será que você e eu, como cristãos, nós não temos envergonhar no nome de Deus por conta das nossas falhas de caráter? É impressionante como as pessoas elas arrumam desculpas para moldar o evangelho à sua própria natureza. Ou seja, o evangelho permite que eu fofoque. Porque eu li que certa vez um homem chamado Mordecai foi lá e fofocou para o rei não sei o quê. Eu li que o não sei o que falou para fulano. E o meu pastor, a minha pastora falaram. Independente dos homens, a nossa aliança é com Cristo. Nós devemos copiar o caráter dele e sermos parecidos com ele. Imagine o seguinte, que vergonha é para Deus ser taxado como um Deus de pessoas mentirosas, que são mentirosas e que não mudam, porque Deus chama realmente os que estão doentes. Jesus diz, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes, pois os sãos não precisam de médico. Mas entenda que quando você recebe o Evangelho e você decide caminhar com Cristo, você tem que tomar sua cruz e segui-lo. Você tem que se despojar do velho homem. Você não pode achar que porque você conhece um pouco da palavra, porque você foi tocado por Deus ou porque algo aconteceu na sua vida, que isso é desculpa ou permissão para que você continue mentindo, enganando, trapaceando, adulterando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos casos de adultério, de abandono, de divórcio dentro das igrejas, porque as pessoas estão duras de coração, pois o seu amor em Deus se perdeu e o seu temor também. Então nós precisamos pensar, não é porque eu conheço, vou numa igrejinha, porque parece que a legalidade que eu tenho habilitação para pecar, isso não existe. Isso é um erro e um engano do inimigo, um engano da nossa própria carne. Né? Satanás muitas vezes é culpado, ou seja, ele leva a culpa de muitas coisas que são problemas da nossa própria carne. Então, assim, muitas vezes o próprio cristão faz o trabalho de Satanás. Quando fofoca, quando fala mal do irmão, quando apoiando pelas costas, quando critica sem saber, quando impõe coisas que nem mesmo ele consegue cumprir e quando não lê a palavra. Inventando coisas, doutrinas de homens, se perdendo e levando outras pessoas à perdição. Então, nesta manhã, eu gostaria de deixar esse recado para você. Avalie o seu caráter de acordo com a palavra de Deus. E se você tem ainda falhas, procure orar ao Senhor para que Ele te ajude a mudar. Não é vergonha para ninguém ter falhas de caráter. Eu tenho as minhas. Busco ao Senhor todos os dias, tentando mudar. E peço a Ele que me mostre as que eu não enxergo ainda. Pois seria muita hipocrisia, muita mentira e uma arrogância extrema falar que, nossa, eu estou mudando porque eu sei todas as minhas falhas. Não, há muitas coisas que aos meus olhos ainda eu não considero falhas, mas que as outras pessoas enxergam e que Deus enxerga como falhas. Então eu preciso estar sempre diante da palavra de Deus, porque a luz de Cristo é que vai mostrar as trevas que há no meu coração. Então pense nisso, vamos mudar essa história. Se eu e você pudermos levar essa mensagem a outros cristãos, e que eles possam se analisar, como diz Paulo, né? Analise o homem-se a si mesmo, refletir e buscar uma mudança em Cristo, talvez haja esperança para uma igreja verdadeira que será transformada por Deus e será arrebatada no dia da glória do Senhor.
Os sinais estão aí, nos céus, na terra, em todos os lugares há sinais de que Cristo está voltando e que a palavra vem se cumprindo paulatinamente, ponto a ponto, vírgula a vírgula, profecia a profecia. Então, não vamos desperdiçar mais o nosso tempo. Amém, amados? Que Deus abençoe você e que você possa pensar com tranquilidade e com muita calma nessa reflexão de hoje. Em nome de Jesus. Amém.